Fala galera, beleza? Professor Jean Azevedo aqui para o canal Geografia, o seu canal de geografia do YouTube. Carinha, se inscreva no canal, curta o vídeo, deixe seu comentário, peça aula. O professor Jean Azevedo está aqui para ajudá-los no ensino médio, no ensino fundamental e também no Enem, nos principais vestibulares. Só fazer o comentário ali, professor, eu quero uma aula, eu quero outra, pode aprofundar nesse assunto, que a gente vai trazendo aí o conteúdo mais específico aí de acordo com a necessidade de vocês. Carinha, continuando a nossa saga sobre grandes domínios morfoclimáticos, análise da geografia física sobre o aspecto regional, vamos começar hoje a falar dela, da Amazônia. Cara, da Amazônia, lembrei da música aí do Roberto Carlos, né, cara, que musicão. Vamos falar aí do pulmão do mundo. Não é o pulmão do mundo, cara, isso aí já caiu faz muito tempo, né? Nós vamos falar aí, cara, de uma área imensa que engloba quase metade do território brasileiro, tá? É a Amazônia. Mas a nossa análise hoje vai ficar sobre o aspecto da geografia física. Então vamos fazer aí uma análise de relevo, vamos falar um pouquinho de clima e vamos falar de vegetação, entrando um pouquinho também em solo, belezinha? Então vamos lá, cara, vamos começar a nossa análise por esse gráfico aqui que traz tanto o relevo quanto a hidrografia, né, um pouquinho da hidrografia da bacia do Amazonas, que é imensa, e ali a vegetação da floresta amazônica, tá? Então, primeiramente, cara, vamos trazer o nome da floresta amazônica. A floresta amazônica, ela se localiza numa área equatorial. É uma floresta de chuva. É uma floresta pluvial. E ela apresenta, né, uma capacidade arbustiva muito grande. As folhas das árvores são imensas. Então, são latifoliadas. Belezinha? Olha aí, carinha. Não pode esquecer o que é latifoliada. Folhas largas, que facilitam numa das principais características da vegetação da Amazônia, que é a famosa evapotranspiração. Jean, é por conta da evapotranspiração que chove muito na Amazônia? É um dos fatores, mas não o único. E também não é o principal. O principal fator que leva o indicador de pluviosidade a ser muito alto na Amazônia é a proximidade com o mar. Tá? E um mar muito quente, que é ali a área tropical, aliás, a área equatorial. Então, a área muito quente, evapora demais. Vem aí nossos amigos o vento alísio soprando dos trópicos para o Equador, jogando umidade, e isso leva à alta pluviosidade da floresta amazônica e à formação dos famosos rios voadores, que sempre aparecem em questão de vestibular, né? Os rios voadores. Na Amazônia você tem mais umidade na atmosfera do que, né, dentro aí do território amazônico, na bacia do rio Amazonas. Tá? Então, olha aqui, cara, o relevo amazônico, você tem aqui os compartimentos do relevo amazônico. Então, aqui na área sul, nós temos ali uma área de depressão marginal e os planaltos residuais sul-amazônicos. Tá? Então, engloba aí toda uma área, né, extensa, onde eu tenho depressões marginais e planaltos residuais. Então, planaltos formados por resíduo. Então, houve ali um depósito um processo erosivo que vai gerar aí o carregamento desse sedimento e sendo depositado nessa região aqui. Já do outro lado, você tem um relevo mais acidentado, né, com altitudes maiores, que é o Planalto da Guianas, tá? Então você tem a presença de serras, você tem o Planalto Norte Amazônico. Belezinha? Tranquilo? Vamos lá. Cara, aí você tem o que aqui? Tem a vegetação, né?
Então você tem a vegetação da região amazônica e ela se divide em mata de terra firme. Então nós temos aqui a mata de terra firme. Que característica tem essa mata de terra firme? Cara, primeiro, ela ocupa cerca de 90% da Amazônia. Olha que quantidade, né? 90% de toda a área da bacia hidrográfica do Amazonas. É ali que apresenta a vegetação de maior porte, aquelas vegetações imensas, cujo essa vegetação tem um dossel. O que seria esse dossel? Olha aqui, maluquinho, ó. Então você tem aqui as árvores de grande porte, uma conectada com a outra, né? Aquela mata fechada. E aqui em cima eu tenho a formação do dossel, ó. Nessa região aqui, a formação do dossel. O dossel seria a copa das árvores. O que é isso? Dificulta a penetração da radiação solar. Tá? Só para você ter uma ideia, cara, você tem árvores na Amazônia de 60 metros. É muita coisa. E elas retêm quase 95% da radiação solar que chega na superfície. Por isso, no interior das matas dessa área de terra firme, é bastante escuro, com vegetações adaptadas a essa pouca luminosidade. A castanheira, a sapucaia, o cedro são exemplos de árvores típicas desse ambiente, aqui na terra firme. Aí nós temos aqui a mata de várzea, tá? Mata de várzea. Lembro você, cara, que quando chove muito, esse rio enche, ele extravasa e vai ocupar essa área de várzea, tá? A vegetação ali é de transição. Então você tem tanto o igapó quanto também vegetação de grande porte de mata, né? Mata de terra firme, tá? Essa é uma área que ela é atingida pela cheia no período aí de grande pluviosidade, então eu tenho que característica aqui sazonal, então não é sempre que ela vai ser ali, né, não coberta, mas vai ser atingida pela cheia do rio, tá? Então você tem épocas, é os ciclos de cheia e vazante, tá? Então, como é sazonal, você tem aqui o ciclo de cheia, vazante, tá, do rio, nessa região aqui de mata de várzea, que é uma área de transição entre igapó e terra firme. Depois nós temos aqui, cara, os nossos amiguinhos, né, os igapós, eles se desenvolvem à margem do rio, tá? Então, estando ali numa área totalmente alagada. O solo, isso é importante, tá? O solo dessa região é muito ácido, cara, muito ácido, decorrente da acumulação de matéria orgânica nessa região. Pensa aquele solo lodoso, né, cheio de matéria orgânica, aquele solo escuro, né, aquela matéria orgânica em decomposição, tá? A vegetação também é muito densa. São árvores, né, padrão amazônico aí de baixa altitude, chegando a 20 metros. E uma grande abundância aí de arbustos e cipós. Tranquilinho? Belezinha, cara? São aí as regiões que eu classifico na Amazônia. Tá? Então eu tenho aqui a mata de terra firme, eu tenho a mata de várzea e o igapó. Percebam aqui também, né, que eu tenho um terreno todo sedimentar. Então há processos erosivos aqui. Os agentes intempéricos, pensa, muita chuva, degrada, carrega e deposita. Então você tem aqui toda uma formação, ó, de solo sedimentar. Tranquilinho? Aqui nós temos, né, o rio Amazonas, né, simbolicamente o rio Amazonas, que em período de cheia, né, vai chegar aí, vai romper os diques marginais, né, que a gente já falou nas aulas de hidrogeografia. Dá uma olhadinha aí no card, é legal você assistir. Tá? E também aproveite e assista também
a aula de domínio morfoclimático, aí, a introdução da análise que estamos fazendo. Cara, em relação ao clima, eu já comentei alguma coisinha aí a respeito do índice pluviométrico e lembro vocês que no verão essa região é atingida pelas chuvas de convecção, né? Aquela famosa chuva evapora, 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 condensa, condensa, condensa no final da tarde e chove muito, né? Nós temos aí indicadores pluviométricos altíssimos na região amazônica, tá? Então eu lembro vocês também que a Amazônia de clima equatorial ela é dividida entre tropical semiúmido, equatorial semiúmido e nós temos o equatorial úmido e o superúmido. Tá? Então você está ligado sempre à umidade. Lembro você, quem traz água ali para a região Amazonas são os ventos alísios que trabalham ali em cima do Oceano Atlântico e jogam umidade em direção à Amazônia. Belezinha, galera? Tranquilo? Muita informação, né, cara? Assista mais de uma vez essa aula. Tá? Um resumão aí da geografia física da Amazônia. Comentamos um pouco de relevo, clima, vegetação. Tá? E falamos aí um pouquinho também da questão de solo. Lembro vocês, só para finalizar, a Amazônia tem um solo pobre que precisa ser tratado para o plantio agrícola. Belezinha, galera? Curta, compartilha. Professor Jean Azevedo aqui para o canal Geografia. Abraços!